Festa da Santíssima Trindade. Paramentos brancos. Primeira classe. O Espírito Santo, cujo advento celebramos no Pentecostes, veio nos recordar nesta última parte do ano, do Pentecostes ao advento, 6 meses, o que Jesus nos ensinou já na primeira, do advento à Santíssima Trindade, também 6 meses. O dogma fundamental em torno do qual todo o cristianismo gravita é este da Santíssima Trindade, de quem tudo nos vem e a quem todos os que receberam o sinete do seu nome devem regressar. Depois de nos lembraram, no decorrer do ano litúrgico, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo santificador e regenerador das almas, a Igreja recapitula hoje, antes de mais nada, os elementos concernentes ao grande mistério em que adoramos a Deus Uno em natureza e Trino em pessoas. Depois de celebrarmos a efusão do Espírito Santo, dizia São Roberto no século XII, festejamos logo a seguir, no primeiro domingo, a Trindade Santíssima. E é bem feita esta escolha, porque logo depois da vinda do Divino Espírito, começou a pregação da fé e com a pregação da fé, a administração do batismo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. O dogma da Santíssima Trindade aparece constantemente na liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se começa e acaba a missa, e o ofício, e se conferem os sacramentos. Todos os salmos fecham pelo Gloria Patri, os hinos pela doxologia e todas as orações concluem em termos cheios de devoção e de ternura para com as três pessoas divinas. O dogma da Santíssima Trindade resplandece ainda nos nossos tempos. Os nossos avós compraziam-se em simbolizá-lo na altura, na largura e no comprimento, admiravelmente proporcionados das igrejas, no coro, nas naves, no trifório, nas 3 portas e muitas vezes até nas 3 torres, sempre e em toda parte, no mais pequeno pormenor da ornamentação. O número 3 tem lugar de honra, marca um plano refletido, um pensamento de fé na Santíssima Trindade. A iconografia cristã também nos traduz, de diferente maneira, o mesmo pensamento. Até o século XII era vulgar representar o Pai por uma mão que saía dentre as nuvens do céu a abençoar. Nos séculos XIII e XIV começou a aparecer primeiramente a face e depois todo o busto. A partir do século XV, começou o Pai a ser figurado por um ancião revestido das vestes pontificais. Até o século XII, a segunda pessoa da Santíssima Trindade era figurada com mais frequência pela cruz ou pelo cordeiro, e ainda por um gracioso jovem no jeito do Apolo do paganismo. Do século XVI ao XV, é o Cristo forte, já no vigor da idade, que nos aparece. A partir do XVI, entra o costume de lhe pôr a cruz e de o representar frequentemente pelo cordeiro. O Espírito Santo aparecia nos primeiros séculos sob a figura tradicional da pomba, tocando com as asas abertas na boca do Pai e na do Filho, como argumento da sua procedência. A partir do século XVI, na figura do menino, que o encontramos por vezes. No século XV, a terceira pessoa da Santíssima Trindade assumiu as proporções do homem feito semelhante ao Pai e ao Filho, somente com a pomba na mão ou na cabeça para se distinguir das outras pessoas. Depois do século XVI, a pomba volta a tomar o lugar exclusivo na representação do Espírito Santo. A geometria concorreu também para a simbólica da Santíssima Trindade. O trevo teve por sua vez lugar de relevo na simbologia tradicional e igualmente os 3 círculos enlaçados com a palavra unidade inscrita no lugar vazio pela intersecção. Foi ainda representado por uma cabeça com 3 faces distintas.
Urbano VIII, porém, em 1628, proibiu reproduzir esta perigosa e ridícula interpretação do grande mistério do cristianismo. A festa da Santíssima Trindade deve a sua origem ao fato de as ordenações do sábado das 4 têmporas se celebrarem à tarde e se prolongarem até de manhã, não tendo o domingo por este motivo liturgia própria. Como todos os domingos são consagrados à Santíssima Trindade, celebra-se no primeiro, depois de Pentecostes, a missa votiva, composta no século VII em honra deste mistério.